Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a parte de estatística descritiva do nosso curso, tá? Eu fiz aqui um breve resumo do que nós vamos ver nessa parte do curso, tá? Bom, temos as definições básicas, tá? Temos a estatística indutiva e dedutiva, levantamento de informações, censo e a pesquisa nacional por amostra e domicílios, tá? PNAD. Amostragem probabilística e não probabilística, tipos de variáveis, representação esquemática e gráfica, medidas de tendência central, dispersão e posição, assimetria e curtose, ok? Então, nós vamos ver tudo isso aqui no nosso curso. Evidentemente que eu vou, em cada parte dessa aqui, eu vou me aprofundando um pouquinho mais, ok? Bom, algumas definições importantes, né? Definição de população e amostra. É fundamental entender o que vem a ser uma população, e a gente não pode ter ambiguidade se o elemento faz parte ou não da população, ok? Uma definição para a população: são todos os elementos que possuem pelo menos uma característica em comum, ok? Vamos dar um exemplo. Se eu desejo fazer um estudo do perfil socioeconômico dos alunos e alunas do curso de pedagogia, de ciência da computação, de economia, ou se eu desejo fazer um curso, um estudo do perfil socioeconômico dos alunos do Instituto Multidisciplinar, ok? Bom, primeiro eu tenho que saber quais são os elementos que vão fazer parte dessa população de estudo, tá? Temos que lembrar o seguinte: todos nós somos, né, da UFRJ, ok? Então, o aluno que faz pedagogia enceropédica, ele vai fazer parte, ele faz parte da população de estudo? Bom, ele faz parte da população de alunos da rural. Mas só que tem um detalhe: ele não é aluno, tá? Matriculado no campus de Nova Iguaçu. Então, o aluno que é lá de Seropédica, ele é aluno da rural. O aluno de Nova Iguaçu é aluno da rural. Mas se a minha população de estudo for os alunos do Instituto Multidisciplinar, esse aluno de Seropédica, ele não é o elemento da minha população. Veja bem, apesar de ele ser aluno da universidade, ele não faz parte daquele grupo que pertence somente ao Instituto Multidisciplinar, ok? Então é importante não ter ambiguidade se o elemento pertence ou não pertence à população, ok? Uma outra definição de amostra: amostra é um subconjunto da população, é uma parte da população. Em estatística, nós, né, tomamos muito cuidado com essa amostra representativa. Eu vou mostrar para vocês que ela é uma amostra representativa, mas não é uma boa amostra para um estudo estatístico, tá? Então a gente prefere falar em amostras probabilísticas, vocês vão entender o porquê, ok? Bom, o que vem a ser então parâmetros da minha população? O que vem a ser estatísticas, tá? Bom, parâmetros são medidas de referência. Por exemplo, a gente pode ter a média populacional, a gente pode ter variância populacional, desvio padrão populacional, proporção populacional, que é uma medida qualitativa, tá? E o total populacional. Repara o seguinte: toda medida quantitativa que eu posso calcular, ok? Eu represento por letras gregas ou por letras maiúsculas, ok? Isso é nomenclatura. Que vem a ser então parâmetros. Parâmetros são medidas de referências, tá? Em que, se eu ou outra pessoa calcular, por exemplo, se nós levar em consideração a turma,
tá? Que está fazendo esta disciplina, é minha população. Se, por exemplo, um pesquisador calcular a média dos alunos desta turma e eu calcular, nós vamos encontrar o mesmo valor, considerando que a população é uma população estanque, né? Não saiu nem entrou ninguém. Então, são medidas de referência que sempre vão ser, você vai encontrar o mesmo resultado, ok? Agora, o que vem a ser uma estatística, tá? Repare o seguinte, uma estatística, ela é função da minha amostra, tá? Lembrando o seguinte, que a minha população, a gente vai trabalhar com a ideia de população finita de tamanho N e uma amostra de tamanho N minúsculo. Obviamente, N é muito menor que N maiúsculo, ok? Bom, por que eu digo que tudo que eu calculo aqui na minha amostra eu chamo de estatísticas, né? Média amostral é uma estatística, variância amostral é uma estatística, desvio padrão amostral, pezinho, proporção amostral e total amostral. Repare que aqui eu uso sempre letras minúsculas do alfabeto, ok? Bom, eu falei que uma estatística ela é função dos valores da amostra, tá? É fácil, esse exemplo é fácil, porque todo mundo sabe o que é uma média, ou tem uma noção. Vamos supor que eu selecione 2 alunos da turma e calcule a média deles. Vamos supor que um aluno tem 20 e outro aluno tem 21 anos. Calcula a média, dá 20 anos e meio, ok? Aí seleciona uma segunda amostra, ok? A primeira amostra, o primeiro elemento, né? Uma amostra de tamanho 2, dá 21 anos e o outro elemento dessa amostra dá também 21. Quando eu calculo a média dessa amostra, dá 21 anos. Repara o seguinte, apesar de eu estar usando esse que a gente chama de estimador, que é a métrica que eu estou usando para calcular a média, né, que é a soma dos valores dividido pelo total de observações, né, usando esse mesmo estimador nada mais é que um operador matemático, que é x1 mais x2 dividido por 2. Esse operador matemático eu chamo de média. Para a primeira amostra deu 20 anos e meio. Para a segunda amostra deu o quê? 21 anos. Mesmo usando o mesmo operador matemático, de amostra para amostra eu posso ter valores iguais ou valores diferentes. Por isso que é uma estatística. De amostra para amostra eu posso usar valores, eu posso obter valores iguais ou diferentes para o mesmo operador, ok? Bom, quando eu saio do geral e venho para o particular, eu estou trabalhando com uma dedução, ok? Quando eu saio do particular e vou para o geral, eu trabalho com uma indução ou uma inferência, ok? Então, muitas das vezes, quando com base nessa estatística eu quero fazer uma previsão ou uma inferência para esse parâmetro populacional, eu saio do particular e vou para o geral, ok? Então, com base nessa amostra de tamanho N, no valor da média amostral, que eu vou fazer uma inferência para esse parâmetro populacional média, ok? Bom, eu estou falando de amostra, mas como é que é o processo de seleção de uma amostra? O processo de seleção de uma amostra ele pode ser dito com reposição, significa dizer que eu seleciono os elementos da população, olho a característica que eu quero analisar, por exemplo, renda, idade, nível de escolaridade, observei essas características que eu quero observar, e volta para a população, ok? Isso então é um processo de seleção com reposição, quando eu observo
e ele retorna para a população. E agora o processo também pode ser chamado de sem reposição, ou seja, eu observo, eu seleciono o elemento lá da minha população, tá? Olho a característica que eu quero observar dele e ele não retorna para a minha população. O que pode acontecer? Se a minha população for pequena, por exemplo, de 5 elementos, se eu tiro 2 elementos, né, o que vai acontecer com a minha população? De 5 vai passar para 3, ok? O que acontece? Eu posso tirar os elementos da minha população e pode chegar um ponto que exaurir, eu acabar com os elementos da minha população. E aí eu estou diante de uma população dita finita, ok? Eu exauri, eu tirei tantos elementos ali, mas eu exauri, ok? Agora, imagine o seguinte, eu usei o exemplo aqui de 5, não foi? Eu olhei, tirei 2 elementos da população e eles não retornaram. Agora vamos pegar o mesmo exemplo, ao invés de sem reposição, vamos pegar o exemplo de uma amostragem com reposição, ou seja, tamanho 5, eu vou selecionar elementos da amostra de tamanho 2. Então, eu tiro o primeiro elemento, olha a característica, ele retorna. Tiro um segundo elemento dessa população, olha a característica que eu quero observar e retorno, ok? O que pode, se eu tirar uma outra amostra, olho, tiro um primeiro elemento da população, olha a característica e ele retorna. Tiro um segundo, olha a característica e ele retorna. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo com a população? Veja bem, eu posso tirar o mesmo elemento, amostra de tamanho 2. Tá? Vamos supor que eu vou tirar o aluno A. Olho, selecionei o aluno A. Olhei a característica dele. Ele retorna para a população. Aí vou fazer um sorteio, tirei o mesmo elemento A. O que acontece? Um elemento pode ser selecionado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se a amostra for de tamanho 5, eu posso selecionar o mesmo elemento 5 vezes. Posso selecionar o mesmo elemento 2 vezes. Posso selecionar elementos diferentes. Mas o que acontece com a minha população? Nunca ela vai exaurir, porque eu estou observando e ele retorna. Eu estou observando e ele retorna. Mesmo a população sendo finita, o meu processo de extração, tá, com reposição, eu vou dizer que a minha população é infinita. Ué, não entendi, Rosenberg. Você tem uma população N maiúsculo igual a 5. É uma população finita. Ok? Bom, vou selecionar amostras de tamanho 2 com reposição. Eu posso selecionar todas as amostras possíveis. O elemento sempre vai voltar para cá. Mesmo a população sendo pequena, o que vai acontecer com ele? Ele sempre vai ser o quê? Igual a 5, porque eu estou usando um processo com reposição. Ok? Então, mesmo a minha população sendo infinita, eu vou considerar como um processo sendo de uma população infinita. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem claro na ideia. E se a minha população for igual a 1 milhão, eu tirar a amostra de tamanho 5, vai fazer algum efeito? Não. Se a minha amostra for de 100 milhões, tirar uma amostra de 100, não. Repare o seguinte, que agora o número da população é tão grande que tirar 5, tirar 10, tirar 100, não vai surgir nenhum efeito na minha população. É aquela ideia de uma piscina, eu tirar um copo de água. Deu algum efeito? Você sentiu alguma diminuição na altura da piscina? Nem sente, né? Então, essa ideia da população ser não exaurível, infinita, geralmente está associado com processo com reposição. E quando a minha população é finita, né, ela é pequena, e aí eu tenho que tomar cuidado se o meu processo for sem reposição, eu vou tirando elementos, vai chegar a um determinado ponto, não haverá mais nenhum elemento da minha população, ok? Bom, como que
que eu faço processos de seleção, tá, de amostra? Lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha em estatística com a ideia de amostra probabilística? A gente evita muito usar essa ideia de amostra representativa, porque eu vou dar um exemplo para vocês, não agora, mais à frente. A ideia de uma amostra, ela é representativa, mas não é uma boa amostra estatística, ok? O processo de seleção de amostra, tá? Ele pode ser, né, que a gente chama de tecnologias de amostragem, né? Ela pode ser uma técnica de amostragem dita probabilística e a técnica de amostragem pode ser dita também não probabilística, né? Amostragem não probabilística. Bom, dentre a amostragem probabilística, tá? Eu só botei as siglas aqui porque tudo isso que eu estou falando aqui está no material que eu enviei para vocês, tá? Amostragem aleatória simples, aqui a amostragem sistemática, amostragem estratificada e amostragem por conglomerados. Essas aqui são as principais técnicas de amostragem probabilística, ok? E a amostragem não probabilística, nós temos a amostragem intencional e a amostragem por conveniência. Tem outras, tudo bem? Tem a amostragem por cotas também, não probabilística, mas apenas para saber que essas são as técnicas de amostragem que a gente vai utilizar, que são a amostragem probabilística e não probabilística. Nosso curso vai trabalhar somente com essa aqui, ó. Então eu vou destrinchar mais um pouquinho no próximo vídeo o que vem a ser a amostragem aleatória simples. Vou dar um exemplo. Vamos destrinchar mais um pouquinho o que vem a ser a amostragem aleatória simples, ok? Então, até o próximo vídeo.